A paz do Senhor, meus queridos irmãos, alunos, professores, dirigentes de congregação, povo de Deus. Eu quero compartilhar com vocês a segunda lição da nossa escola bíblica dominical, que é a lição Uma Salvação Grandiosa, que é a lição do dia 14 de janeiro de 2018. E o nosso textuário está em Hebreus, agora o capítulo 2, versículo de número 3, que declara: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. E a nossa verdade prática declara: a salvação não é algo dado ao crente compulsoriamente. O cristão é exortado a ser vigilante e não negligente em relação a essa dádiva recebida. Então é importante nós estarmos atentos para essa palavra exortativa. Essa lição, então, ela inicia com um textuário exortativo. Por quê? Porque ele começa dizendo: como escaparemos nós? É uma pergunta, né? De que maneira nós vamos escapar se nós somos irresponsáveis? Se nós não compreendemos a importância? Se nós somos negligentes? Como que nós vamos escapar? Então, o contexto do nosso textuário é muito importante. Ele começa no capítulo 2 da Epístola aos Hebreus, onde Cristo é apresentado como Filho de Deus, superior aos anjos e o grande sumo sacerdote. Aliás, o capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, e vai embora, sempre mostrando a supremacia de Cristo em relação a Moisés, em relação aos anjos, em relação aos patriarcas, em relação à ordem araônica, e assim vai. Mas é interessante que ele está falando aqui como escaparemos nós. Ele está falando de juízo, não é? Como que vamos escapar dessa condenação terrível, desse juízo vindouro? Como escaparemos nós? Então nós podemos ler João capítulo 3, versículo 18, que diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Como que nós escaparemos? Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como? Não tem como escapar, não é? Se não atentarmos para uma tão grande salvação, diz o nosso textual. No grego, ele aparece a palavrinha ameleo, que significa negligenciar. Não importar-se, quer dizer, ser indiferente, desconsiderar. Então, essa negligência referida aqui nesse versículo, bem como o afastamento, aludido no segundo versículo, serve juntos de descrição a alguns crentes negligentes, medíocres, imprudentes, que faz a gente lembrar das virgens loucas, né? Todas eram virgens, as 10, só que 5 eram medíocres, eram negligentes, por isso loucas. Então nós temos que ter isso em mente. Nós não podemos ser imprudentes, não podemos, irmãos, sermos negligentes, negligenciarmos, não sermos vigilantes, não estarmos atentos, não estarmos vigilantes, como a palavra de Deus nos ensina: vigiai e orai. Então nós temos que estar primeiramente vigilantes. E aí ele fala aqui no textuário: começando a ser anunciada pelo Senhor. Então está em foco aqui, obviamente, o ministério terreno do Senhor Jesus, pelo que o autor então não hesita, né? O autor, ele não hesita em vincular isso quando ele fala: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor. Que Senhor que ele está se referindo? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus.
o Logos, o Verbo que se fez carne. Aliás, veja, irmãos, o que eu e você precisamos entender isso com clareza. A coisa mais importante é a encarnação do Verbo. Deus se fez carne porque Ele quer salvar sua alma eternamente. Então isso é o grande e maravilhosa expressão de amor do Pai, a resposta do Pai, que é a prova de amor, é Jesus ter feito carne, é Jesus ter iniciado então o seu ministério, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Por quê, irmãos? Porque a salvação da nossa alma que é o mais importante, é a nossa alma ser salva eternamente pelos méritos de Jesus do Calvário. Eu preciso entender isso, eu não posso ser negligente. Agora a pessoa fica, qualquer coisinha já não quer mais, não entende a obra de Deus. Às vezes por uma tribulação, uma enfermidade, uma porta de emprego passageira, às vezes por um incidente amoroso, qualquer coisinha já negligencia, é negligente. Então há uma palavra exortativa. Claro que naquele contexto ele está falando, olha, estão deixando o sacrifício expiatório de Jesus para ir atrás de rituais, substituindo a obra expiatória, o poder de Deus, para ir atrás de cerimônias. Como você vai escapar de tão grande condenação que paira sobre toda a humanidade, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus? Como vai se escapar se não atentar, se não estar prudentemente olhando para Jesus, o autor e consumador da fé? Então, esse textuário é um textuário exortativo para a minha vida, para a sua vida, para nós estarmos atentos nesta grande obra de Deus. E finalmente ele fala, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, conforme Hebreus 2:3. Não há aqui qualquer alusão aos evangelhos, na verdade, ou a qualquer outros escritos do Novo Testamento, e sim ao ministério falado pelos apóstolos, além de outras possíveis testemunhas oculares. Todos que nasceram de novo, que tiveram uma experiência gloriosa com o Filho de Deus, devem estar atentos, né? E eles confirmaram essa palavra, que tem que estar prudentemente olhando para Jesus. A nossa Bíblia de Estudo Pentecostal, publicada pela nossa CPAD, ela tem algumas observações que me chamaram a atenção. Ela fala assim, a Bíblia de Estudo Pentecostal: uma das razões por que o escritor de Hebreus destaca a superioridade do Filho de Deus e de sua revelação sobre a dos profetas e dos anjos é enfatizar diante dos que experimentaram a salvação em Cristo que devem levar muito a sério o testemunho e a doutrina originais de Cristo e dos apóstolos. Por isso, devemos dar muita atenção à Bíblia, muita atenção à palavra de Deus, irmão, porque tem um monte de gente que só está atrás de conversa furada, irmão. Vou lá, aquele irmão vai me falar isso, Pega a sua Bíblia, meu irmão. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia está a doutrina de Cristo. Para de conversinha porque Beltrano falou, porque o irmão mandou fazer. Abra sua Bíblia. A Bíblia é a divina revelação de Deus para a minha e para a sua vida. A Bíblia é sagrada. Então, por isso devemos dar mais atenção à palavra de Deus, ao nosso relacionamento com o Senhor Jesus, à direção do Espírito Santo. Claro, irmãos, nós honramos os pastores, os líderes que Deus estabeleceu, está tudo certo, mas cuidado, porque o cristianismo verdadeiro não tem classe sacerdotal, não. O sumo sacerdote é Jesus. Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então você não precisa, meu irmão, minha irmã, você não precisa ficar dependendo de liderança. Você pode entrar no seu quarto, fechar a porta, invocar o soberano nome do Senhor Jesus, o nome que foi dado para que todos nós possamos invocar e recebermos a bênção de Deus. Entra no seu quarto, como o Senhor Jesus nos ensina, fecha a porta e rasga o seu coração. Pede para o Senhor Jesus visitar o seu íntimo, lavar o seu espírito, a sua alma, o seu corpo com o sangue precioso dele. Peça para Jesus te batizar no Espírito Santo, para você ser um homem, uma mulher, um ser humano cheio do Espírito de Deus. Então volte para Jesus,
Seja liberto das amarras da religiosidade, dependência, às vezes, espiritual de seres humanos que são falhos, que vão te decepcionar. Entra no seu quarto e tem uma relação com o autor e o consumador da nossa fé, que é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E a nossa Bíblia Pentecostal aqui fala, primeiro, a negligência, o descuido ou a falta de interesse é desastroso. O crente que por negligência desconhece a verdade e os ensinos do Evangelho, corre o grande perigo de ser arrastado rio abaixo, além do porto seguro, onde não há mais segurança. E 2, assim como todos os endereçados de Hebreus, todo cristão é tentado a tornar-se indiferente para com as coisas de Deus. Todos nós, devido ao sistema do mundo, faz com que você não leia mais a Bíblia. É impressionante. Tem gente que tem Bíblia de todo tipo. Bíblia da mulher, Bíblia de estudo, Bíblia de Jó, Bíblia do adolescente, Bíblia Tim, Bíblia... Irmão, tem tudo quanto é versão, mas não lê. Me permita te dar um conselho. Deus vai cobrar de você. Porque nós temos irmãos na China, no Tibete, nos países islâmicos que clamam para ter uma Bíblia e são proibidos. E você, com todas essas Bíblias aí, você é indiferente? Você ignora? Irmão, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia da minha vida, da sua vida. Como o mundo ocidental está negligente à palavra de Deus. Com toda essa abundância de pão, pessoas estão morrendo de fome por negligência. Você quer crescer, você quer ser uma família abençoada, uma pessoa abençoada, leia a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, leia a palavra do Senhor. Mas infelizmente as coisas desse mundo têm levado o quê? A indiferença. Então é uma exortação que está na Bíblia de Estudo Pentecostal, muito edificativa para mim e para a sua vida. E você deve, nesse domingo, então, dia 14 de janeiro, nessa aula maravilhosa, aula de número 2, uma salvação grandiosa, explicar para que os irmãos entendam essa grande salvação, como Jesus salvou a nossa alma eternamente através do seu sacrifício expiatório na cruz do Calvário. Muito bem. A leitura em classe, Hebreus capítulo 2. Lembra que eu falei para você incentivar o seu aluno a ler a Epístola aos Hebreus? Então, olha, na primeira semana podia já ter lido o capítulo 1 e o capítulo 2, inclusive, né? Então vamos ler, vamos incentivar os nossos alunos a ler a carta aos Hebreus. Há uma interação interessante para o professor, né, falar com o seu aluno da importância do sacrifício, da obra que Jesus fez no Calvário, que é a coisa mais importante desse mundo, da face da terra. Quais os objetivos, então, dessa lição especificamente? Mostrar a grandiosidade da salvação divina, para que o seu aluno compreenda o que é ser salvo, a salvação. Discutir a necessidade da salvação e saber que a salvação pela fé em Cristo é eficaz, graças a Deus. Há uma introdução, ele vai falar sobre Hebreus 2, obviamente, 1 a 18, com forte exortação, né, que mostra aqui, então, esse capítulo 2, ele vai mostrar, então, uma exortação para não sermos o perigo da negligência. E depois mostrar Jesus coroado de glória, né? Sumo sacerdote idôneo e compassivo, graças a Deus. Primeiro tópico, então, uma salvação grandiosa, testemunhada pelo Senhor. O autor faz em contraste entre a aliança do Sinai e a aliança do Calvário. No Sinai você tem Moisés, um ser humano falho e frágil. No Calvário você tem o Verbo que se fez carne. Ambos são profetas, só que um foi criado por Deus, que é Moisés, e o outro é filho de Deus por espécie. Graças a Deus. Coisa maravilhosa, né? Moisés e Jesus, um profeta, outro profeta, só que um profeta humano criado, ser humano, e outro Verbo que se fez carne, Deus se fez carne. Enquanto a antiga aliança foi intermediada por anjos, a nova aliança tinha Jesus, o Filho de Deus, como seu mediador.
A antiga aliança foi intermediada por mensageiros, por profetas. A nova aliança pelo próprio Filho, herdeiro de todas as coisas. O autor então faz uma analogia entre as duas alianças. E para que o contraste entre ambas fique bem clarinho, fica bem fácil de se observar. Foi Jesus, então, o Filho de Deus, e não os anjos, que anunciou essa tão grande salvação. Não foram anjos, foi o Senhor Jesus, o Filho, o herdeiro de todas as coisas, graças a Deus. Ainda nesse primeiro subtópico, ele vai falar então sobre essa aliança firmada, a antiga aliança firmada sobre a lei e o novo pacto firmado na graça. 2. Proclamada pelos que ouviram. Essa salvação grandiosa, então, foi primeiramente anunciada pelo Senhor Jesus e depois foi anunciada pelos que ouviram, que são as testemunhas, apóstolos, os seus discípulos, todos os seus servos que anunciam. E você, inclusive, também está enquadrado. Você também é testemunha dessa grande obra do Senhor Jesus. Então, iniciada pelo Salvador, o Verbo que se fez carne, testemunhada pelos que ouviram, inclusive eu e você, e agora o item 3, confirmada pela pessoa bendita do Espírito Santo. O Espírito Santo, que é o Senhor e guia da igreja, a terceira pessoa da unidade divina, o Espírito Santo, o Paráclito, o Consolador, o Advogado. Glória a Deus, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, a pessoa do Espírito Santo. Ele confirma a mensagem, ele testifica conosco que somos filhos de Deus, graças a Deus. O Espírito Santo é o agente por trás de cada milagre. Olha como a Trindade de Deus opera então. O Pai amou eu e você. O Pai nos amou de uma maneira tão ímpar, tão especial, que enviou seu Filho. Não foi o Pai que se fez carne, foi o Filho que se fez carne. Deus é Espírito, o Pai é Espírito. Deus se fez carne. Então o Pai te amou de uma maneira tão extraordinária que enviou o seu Filho. Então quem morreu na cruz? Quem se fez carne? Quem iniciou o seu ministério terreno? Quem derramou seu sangue na cruz do Calvário? O Filho. Mas quem me convence dessa verdade? Quem me ensina que isso é a verdade? Quem confirma isso? É a pessoa do Espírito Santo. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo opera na minha e na sua salvação. Finalizando esse primeiro tópico, pela fé em Jesus Cristo recebemos uma salvação grandiosa, uma salvação extraordinariamente grande. Nós precisamos valorizar isso e não sermos negligentes. Há um subsídio teológico falando sobre Hebreus capítulo 2, versículo 4. Ele vai falar então sobre a exortação e a solene advertência que é feita em relação a não negligenciar tão grande salvação. E como exemplo ele vai citar então uma série de textos ligados ao Evangelho para explicar. Hebreus 2, 1, 4, vale a pena então você estar dando uma lida na hora que você for preparar a sua aula. Tópico 2, uma salvação necessária. Uma salvação necessária, que é o tópico de número 2, graças a Deus. Uma salvação necessária, por intermédio da humanização do Redentor. Então, olha, por um homem o pecado entrou, por um outro homem, um homem perfeito. Isso você vê em Romanos capítulo 5. Na seção dos versículos 5 a 9, o autor toma o Salmo de número 8 para falar. Então isso é muito comum no Novo Testamento, ter por base o Antigo. Então sempre ele está ali falando, ele vai dar uma explicação, ele vai citar uma profecia. Nesse caso ele vai citar o Salmo de número 8, entre os versículos 4 a 6. E nesse aspecto ele segue exatamente a tradução grega da Septuaginta. Na mentalidade judaica, da qual o autor então fazia parte, porque ele está falando para os judeus, ele está falando para os hebreus,
O homem foi feito como coroa da criação, e a ele foi confiado todo o domínio. Esse é o pensamento judaico. Todavia, devido à queda, então, esse domínio foi perdido. Na mente do autor dessa escritura, portanto, o Salmo 8 não pode se aplicar a Adão, nem tampouco a raça após a queda, mas somente a Jesus. Só o Senhor Jesus é que poderia ser aplicado ao Messias, que por meio da cruz veio restaurar toda a humanidade caída. Subtópico 2. Por meio do sofrimento do Redentor. Para um judeu do primeiro século era escandalosa a ideia de um Messias sofredor. Eles só pensavam no Messias triunfante, só no Messias rei, no Messias que ia libertar-los de Roma. Eles só pensavam nisso. Esse é um dos motivos que eles não conseguiram enxergar as profecias do Messias sofredor, que o profeta Isaías profetizou. Mas eles só enxergavam no Messias triunfante, só no Messias que vinha implantar o reino. Como então assegurar que Jesus era superior aos anjos se ele morreu em uma cruz? O autor aos Hebreus usa o versículo 5 do Salmo 8 para explicar esse aparente paradoxo, essa aparente contradição. Sim, argumenta ele, Jesus de fato foi feito um pouco menor do que os anjos por causa da sua humanização. Então, quando o Verbo se fez carne, essa foi a condição do messianato. Aliás, Jesus não ficou só inferior aos anjos, ele tornou-se inferior até aos seus pais, porque os pais tinham autoridade sobre ele. Então, por causa do messianato de Jesus, Jesus era sujeito tanto aos seus pais, e a Bíblia diz que ele foi feito então menor que os anjos. Uma vez uma pessoa me perguntou isso. Essas pessoas que não acreditam na divindade do Senhor Jesus me perguntaram como que Jesus pode ser Deus se ele era sujeito aos seus pais. Quer dizer, ele confunde a natureza humana e a natureza divina de Jesus, Mas eu nem entrei nesse assunto. Eu perguntei para ele o seguinte: Jesus é superior ou inferior aos anjos? Claro que é superior aos anjos. Então por que a Bíblia fala que ele foi feito um pouco menor que os anjos? Não, mas é por causa que ele ficou homem, então. Mas como homem, então, ele era inferior também aos seus pais. Ele pode dizer: o pai é maior do que eu, como homem. Está vendo como que eles não observam que Jesus tem duas naturezas? Jesus é o verbo Deus que se fez carne. Então, para se fazer carne, como carne, feito um pouco menor que os anjos, por causa da paixão da morte. Então, está explicado aqui essa questão que parece uma contradição, mas não é. Os intérpretes entendem que a palavra pouco ou pouco tempo pode denotar posição ou tempo. Em outras palavras, Jesus se tornou menor que os anjos enquanto vivia nos limites do seu messianato, da sua condição humana, como homem. Todavia, foi por meio deste mesmo sofrimento de Cristo que os homens tornaram-se livres. Então, ele se fez homem para libertar a humanidade. E o subtópico 3, por intermédio da glorificação do Redentor. Então, na mente do autor, Cristo não sofreu para ser glorificado, mas ele foi glorificado porque sofreu. Então, ele não foi sofrer para ser glorificado porque ele já estava na glória, ele já tinha glória. Ele deixou a glória para passar por essas humilhações. Então, ele não se humilhou para ser glorificado, mas ele foi glorificado exatamente porque ele morreu em uma cruz. Então, o autor aos Hebreus usa o versículo 5 do Salmo 8 para explicar essa humilhação. Foi então intermédio do sofrimento que ele foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Está em Hebreus 2:9. Então, ele foi glorificado porque sofreu. Para o crente que viam no sofrimento algo incompatível, principalmente para os hebreus daquela época, que não conseguiam enxergar o Messias sofredor com o viver cristão, e que devido a isso estavam desanimados, essas palavras serviam de ânimo e consolo. Então, os judeus um falava para o outro: esse Jesus, esse Messias seu é sofredor, o nosso é o que vem em glória, tudo. Mas aí veio a resposta em Hebreus capítulo 2, versículo 9, que ele se humilhou para nos resgatar, para que nós pudéssemos também ser glorificados como ele. Sinopse do tópico 2. Depois da queda, a salvação tornou-se necessária. Por isso, por meio da cruz, Jesus veio restaurar a humanidade. Graças a Deus.
Há um longo subsídio teológico do comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, que vai falar que Jesus superior aos anjos em sua missão redentora. Então você leia com atenção, tá? E também tem mais um subsídio sobre salvação. Vai falar da palavra soteria, denota libertação, preservação. E você pode também trabalhar essa temática. E para nós encerrarmos, uma salvação eficaz. Vitória sobre o diabo. Na comunhão de seu argumento, ou na conclusão do seu argumento, o autor mostra os métodos e os resultados dessa grandiosa salvação. Para que a salvação se efetivasse, o Salvador precisava sofrer e morrer pelos homens. Somente por meio de morte de cruz, o diabo, arqui-inimigo dos homens, seria derrotado. Hebreus 2,14 diz assim a palavra: visto, pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então a morte de Jesus derrotou Satanás, é a derrota do diabo, a derrota de toda autoridade maligna. Então o autor usa o termo aqui de derrota de Satanás, como eu li. Vitória sobre a morte. Com a entrada do pecado no mundo, a morte passou-se como o inimigo mais temido. Até hoje, né, as pessoas temem diante da morte. Essa arma poderosa era usada por Satanás para manter os homens debaixo do jugo do medo. Vamos ver o que diz Hebreus capítulo 2, versículo 15. E livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Olha que coisa. Então Jesus, na sua morte expiatória, na sua morte de cruz, de humilhação, ele derrotou o diabo e derrotou a morte. Graças a Deus. E vitória sobre a tentação. Pela primeira vez na epístola, o autor usa a denominação sumo sacerdote em relação a Jesus, que é Hebreus 2,17. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Graças a Deus. Então você vê, para o judeu, que ainda tinha toda aquela estrutura do templo de adoração de sacerdote, agora ele apresenta pela primeira vez Jesus como verdadeiro sumo sacerdote. E como ele se fez carne, então ele sabe as suas lutas, as suas dificuldades e as minhas também. Porque ele se fez carne, então ele pode ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Graças a Deus por isso. E o nosso resumo fala: o sacrifício de Cristo foi único, eficaz, e nos garante a vitória sobre o diabo, sobre a morte e sobre a tentação. Há um outro subsídio aqui que você pode, com cuidado, também estar lendo, e as considerações finais. Por meio da humanização, a humilhação, por meio da humanização e humilhação, Jesus tornou-se o legítimo sumo sacerdote. Eu quero ler aqui para você, para encerrar essa lição, que diz assim a palavra de Deus: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes nessa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Está vendo? Então Jesus se fez carne, em tudo foi provado, foi testado, foi tentado. A diferença minha, sua e de Jesus é que ele nunca pecou. Em tudo foi tentado, mas nunca pecou. Mas olha o versículo 16 de Hebreus 4, capítulo 4. Achegamo-nos, portanto, com confiança junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graças para socorro em ocasião oportuna.
Glória a Deus, Jesus se fez carne. E agora Ele sabe a minha luta, as minhas guerras, as minhas dificuldades, as suas lutas, as suas dificuldades, Jesus conhece. E como sumo sacerdote, Ele tem misericórdia de você. Então entra no seu quarto, invoque o santo nome de Jesus, o nosso sumo sacerdote. Ele olha por você, Ele há de te dar vitória, abençoar e fortalecer a sua fé. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, que você tenha uma aula abençoadíssima nesse domingo, dia 14 de 2018, segunda lição, a grandiosa salvação, a grande salvação. Que Deus continue abençoando a sua vida. Não deixe de acessar o nosso site, é www.tudojuntoprofessoralberto.com.br, e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ter acesso à palavra do Senhor. Um grande abraço, fique na paz do Senhor.